falando agora com relação à instrução normativa 2121, ela veio no sentido de consolidar as normas, então, vigentes e também revogar a instrução normativa 1911 para constituir aí um único ato de forma estruturada e sistematizada com relação ao PIS e COFINS. E trouxe também pontos relevantes que antes eram controvertidos, principalmente no âmbito do CARF, e que hoje a Receita se posicionou favoravelmente aos contribuintes, e a gente também vai falar a respeito disso lá na frente. Então, a gente vai destacar alguns pontos a respeito dessa instrução normativa que veio para consolidar a norma. Eu acho que agora que a gente vai entrar especificamente na IN, um dos pontos que mais chama a atenção e que tem gerado muita discussão é com relação ao novo conceito de custo de aquisição, né? Acho que foi aí uma das principais mudanças aí que vai impactar negativamente os contribuintes, né? Se obviamente não entrarem com as medidas cabíveis, para isso que é o que a gente sempre indica. E basicamente o que a IN veio falar sobre esse novo custo de aquisição? Que você deve excluí-lo, o IPI, até o não recuperável, né? O ICMS-ST, e ela veio, na verdade, o que seria bom, aí a gente vai falar de MP um pouco mais para frente, que ela considerou que o ICMS compõe a base dos créditos, o ICMS próprio, o ICMS-ST não, e o IPI ainda que não recuperável não. Ela falou que o ICMS sim. Valadaria. Exato, que era aquela discussão que se tinha, se ele não vai, se você vai excluir o ICMS da base da sua venda, por que ele tem que constar e compor a sua entrada? E a Receita validou, deu o braço a torcer, validou esse entendimento. Agora, os outros dois pontos que ela comenta sobre o IPI não recuperável principalmente, é algo que vai dar muito pano para manga, vai dar muita discussão judicial, porque esse conceito de custo de aquisição, ele está disciplinado dentro do próprio regulamento do imposto de renda, onde é claro que tudo aquilo, falando obviamente de tributos não recuperados, compõe esse custo, né? Então já traz esse ensinamento, o regulamento de imposto de renda. O próprio artigo 3º, né, da 10833, 10637 também traz essa disposição de que todo aquele tributo que não for recuperável dá direito, ou seja, compõe a base dos créditos. E até aquelas ienes que você comentou no começo, elas já falavam isso. Da validação. Ou seja, a gente falou tanto aqui, essas ienes eram restritivas, elas puxavam para o lado do IPI. Essas ienes restritivas já traziam a possibilidade do IPI não recuperável compor a base dos créditos. E agora a Receita muda radicalmente, né, o seu entendimento, até ilegalmente, eu diria, para que esse IPI não recuperável deixe de compor. Então, eu acho que os contribuintes têm que ficar muito atentos, porque se seguir isso, vai estar seguindo algo que é totalmente ilegal, né? Claro, você tem que tomar as medidas cabíveis para isso, não é simplesmente ignorar, mas você deve tomar as medidas necessárias. Elcio, deixa eu pedir só um minuto, porque o Halley quer fazer um comentário nesse ponto. Vamos ver só. Halley, você quer comentar esse ponto? Sim, me escutam bem? Sim. Sim, tudo certo. Legal, então só para complementar, sendo bem objetivo, acho que ficou muito claro, né, da apresentação da Aline, que o RESP, que foi o leading case do STJ, recurso especial 1.221.170 do Paraná, ele fixou bem o conceito de essencialidade e relevância. E eu quero fazer aqui apenas menção, abrindo um pequeno parênteses, a uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, para quem quiser anotar, da terceira turma, número 9303-010-180, em que a relatora, a conselheira Tatiana Midori, no qual ela faz a aplicação desse precedente vinculante, inclusive lembrando, vinculante também aos próprios poderes administrativos, sobre a aplicação da essencialidade e relevância. E esse acordo é interessante porque ele reúne 3 critérios que me parecem interessantes e importantes
à luz da análise para outros insumos que ainda serão analisados, como, por exemplo, o insumo de marketing, despesas de propaganda e publicidade. Quais são esses critérios? Além da essencialidade e da relevância, trabalha-se muito o princípio da subtração, ou seja, se a retirada daquele insumo, entre aspas, ele obsta, diminui ou não perfectibiliza a qualidade da atividade. Se ele não passar pelo critério do princípio da subtração, ele é efetivamente essencial. Se ele passar, ele não é essencial. Então, a essencialidade também, medida pelo princípio da subtração, passa a ser um fator a mais, lembrando que ele foi bastante utilizado na decisão em relação à PIS/COFINS bonificação. E um outro assunto, um outro critério, que seria o terceiro, além da essencialidade e da relevância e do princípio da subtração, é o conceito haver uma obrigação decorrente de norma de ordem pública ou de lei. Por exemplo, gastos, ou seja, insumos, gastos, despesas com mitigação de impacto ambiental. A norma específica que obriga o contribuinte a fazer esse gasto. A despesa com produtos de limpeza e há normas sanitárias que obrigam, inclusive para o funcionamento da empresa, que ela siga essa norma.